Então, pessoal, vamos aqui hoje já finalizar o nosso encontro. Nós teremos então, depois o protestantismo no período militar, de 64 a 85, e que foi um período assim de 20 anos, onde a igreja protestante ela se manteve, digamos assim, neutra, até porque o discurso do governo militar é um discurso de disciplina, de respeito ao Estado, à família, né? E isto era o que o protestantismo, desde a sua fundação, sempre zelou. Para vocês terem uma ideia, as igrejas reformadas eram chamadas de igrejas estatais, ou religião estatal. Por quê? Porque quem bancava os pastores das igrejas era o Estado, né? Mas com a luta, a separação do Estado e religião, tornaram as igrejas ou a profissão de fé independente, vivendo de ajuda, de dízimo e oferta dos irmãos, sem depender do Estado, mas sendo um braço forte do Estado. Principalmente o pentecostalismo, que sempre trabalhou com a periferia. Depois nós teremos aqui na nossa aula o protestantismo e a contribuição para a sociedade brasileira. Então nós vamos ver essa contribuição do protestantismo na cultura brasileira, né, na sociedade brasileira. Depois a relação do protestantismo com a cultura do Brasil. Depois nós teremos o protestantismo e a população mais vulnerável, né? Então nós temos aqui um sistema muito importante nesse semestre sobre o protestantismo, porque nós ouvimos falar tão mal do protestantismo no Brasil, principalmente as igrejas pentecostais, por conta da política, uma série de outras coisas, que nós achamos que somos um povo errado. Mas na realidade não. O protestantismo sempre foi um braço forte do Estado. O protestantismo sempre preocupou com a periferia. Nos tempos do Império e logo aí no começo dos primeiros anos, década da República, os coronéis, que eram os fazendeiros, né, recebiam esse título do imperador, né, de coronel. Todo fazendeiro recebia o título do imperador de coronel, porque os seus capatazes potencialmente formavam-se a Polícia Nacional, né? E aí eles tinham o nome de coronel. E eles então toleravam o protestante nas suas fazendas, porque o protestante, quando chegava na fazenda, os colonos bebiam, brigavam, se feriam, trabalhavam um pouco, tinha problema. Mas quando o protestantismo chegou nas fazendas, isso lá no final do século XIX, já no século XX, isso acabava. Por quê? Porque o cidadão parava de beber, parava de fumar, trabalhava com alegria, cantando o dia todo. Então isso trazia um certo conforto para o coronel. E como tinha muito pouco padre para assistir os pontos mais distantes do Brasil, então havia ali uma certa tolerância do coronel, porque pelo menos os seus colonos não estavam brigando mais, porque o protestante trouxe uma solução. Ou seja, eles não bebem, eles não fumam, eles não brigam mais, não existe mais problema, briga entre famílias, porque eram famílias inteiras e se convertia à fé protestante. Depois, com a vinda, né, do ecumenismo ao Brasil, aí os protestantes começaram a migrar para os grandes centros e abriu uma lacuna na periferia. Mas essa lacuna ficou tanto tempo aberta, porque o pentecostalismo ocupou esse espaço. Hoje, as igrejas de Assembleia de Deus, elas vivem na periferia. Você não vê igreja de Assembleia de Deus nos centros. Você vai ver as Assembleias de Deus sempre na periferia, na favela. A Assembleia de Deus sempre está instalada entre os excluídos, entre os periféricos, entre os mais vulneráveis, porque o pentecostalismo ele é uma tradição interessante. Ele divide o pouco que tem, porque ele crê no poder de Deus e na provisão de Deus. É mais ou menos assim: eu tenho um pão, vou comer metade hoje e vou comer metade amanhã. Eu só vou ter falta de alguma coisa lá na terça-feira, mas chega você que você não tem nada. Então o pentecostalismo vai dizer para mim: partir o pão, dá metade para você e fica com a metade. Então nós dois vamos comer hoje. Você não tinha nada e eu tinha um pão inteiro, mas eu vou dar metade para você e nós dois vamos ter pão, nós vamos ter que comer hoje. Mas amanhã nós dois não temos nada, mas é que nós confiamos na provisão de Deus. Isto é a máxima do pentecostalismo: é dividir o pão com o necessitado, é dividir o pouquinho que tem com o outro que precisa. Então o pentecostalismo tem esta engrenagem. Nosso livro, já disse para vocês, não vamos trabalhar
o do Gideon Freire de Alencar, mas temos outros livros interessantes. Esse livro, por exemplo, aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, é um livro, é uma história documental do protestantismo do Brasil, né? Do Kahn Alexander, um pesquisador que trabalhou no Brasil por décadas e depois ele escreveu as suas experiências mostrando a construção do protestante no Brasil. Também temos aqui uma dissertação de mestrado, um colega meu, um amigo meu, estudamos juntos na PUC lá no Rio Grande do Sul, o pastor Moisés Brasil, é pastor de uma comunidade cristã autônoma em Santa Catarina. Ele escreveu, a dissertação dele foi sobre o protestantismo, e ele depois transformou em livro a sua dissertação. E ele está continuando pesquisando, fazendo doutorado agora comigo. Então é Protestantismo Brasileiro, e o título do livro, Protestantismo Brasileiro, a Árvore, a Teologia e o Mosaico. É lógico que eu não vou adotar esse livro para você comprar, porque ele é ele é produção particular do pastor Moisés, né? Nós precisaríamos entrar em contato com ele para poder ele fornecer o material. Ele tem aqui no livro só uma coisa, que o livro, na realidade, é a fonte que ele buscou que traz isso, mas eu até disse para ele que essa data não está correta, né? Porque ele vai dizer que a Assembleia de Madureira é de 53, e na realidade, em 53 foi inaugurada a Catedral, não tem nada a ver com a fundação do Ministério de Madureira, que aconteceu em 1929, né? O pastor Paulo fez o primeiro culto em Madureira, na região de Madureira, em 1929, né? É lógico que tem o pré-ministério de Madureira, que é Bangu, que foi inaugurado, que foi o primeiro culto, né? Foi em 26, em Bangu, né? E depois foi construída a igreja, aí foi inaugurada em 33, na Ribeiro de Andrade, em Bangu, e o templo inaugurado pelo pastor Paulo está até hoje lá. Mas ele é interessante, ele descobre na sua dissertação, dando uns nomes interessantes, justamente usando essa palavra, a árvore, né? Ele vai dizer a árvore, a teologia e o mosaico. Então ele vai mostrar aqui, como eu disse para vocês, da influência dos protestantes, tanto ingleses, franceses e americanos no Brasil. Então, o nosso material, nosso tempo de aula será nesse período. Vocês vão ter aí na plataforma a ementa e também o calendário, tá? E algumas outras informações vou mandar para vocês. Deus abençoe vocês, é um prazer. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, paz.